para exercer algo no reino de Deus, ele está sendo treinado. Então, essa fase da nossa vida espiritual é uma fase muito agitada. Com certeza alguns já passaram por isso ou até estão passando. Mas também passa e chega os seus 40, chega a fase adulta da vida cristã e da vida natural. E é onde você atingiu o máximo do seu crescimento. É onde você cresceu tudo que você tinha para crescer. Não cresce mais, nem para cima, só para os lados. Ai, eis o risco. E nessa de crescer tudo que você já podia ter crescido, é onde o cristão já compreendeu o Evangelho, já entendeu o que é o Evangelho, ele já está pronto para pregar e se relacionar no reino de Deus. Então essas fases, elas do ser humano, essas fases naturais, elas também refletem no mundo espiritual. E nós nascemos com uma alma totalmente limpa, zero bala, sem impressões de nada. Iniciamos a nossa jornada aqui como uma folha em branco, descobrindo o que é o mundo e como ele se apresenta. E nessa de descobrir o mundo, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas da vida. Começamos a descobrir sentimentos como amor, carinho, afeto, compaixão, paciência. Mas lá do outro lado, também começamos a descobrir sentimentos como a ira, a raiva, o ódio, a indignação, os ciúmes, a dor, a perda. E esse é o nosso mundo atual, onde o ser humano se tornou o centro de tudo, onde ele se tornou o mais importante de todas as coisas e tudo tem que ser conforme ele quer. Infelizmente, Deus sai do centro e o homem se torna a principal referência quando identificamos todos esses sentimentos. E nós temos um exemplo na Bíblia muito real e profundo de tudo isso, que é o rei Uzias. E o título da nossa palavra hoje é Quando o rei Uzias morre. E você já vai entender o porquê desse título. Mas o rei Uzias foi um rei que começou muito bem e terminou muito mal. E lá em Eclesiastes 7 diz assim: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Diga comigo. O fim de uma coisa vale mais. Não, diga como adulto, tá? O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. E a continuação do versículo é: a pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Eclesiastes 7:8. E quase sempre iniciamos as coisas muito bem. Amém? Vocês concordam com isso? Que quase sempre a gente inicia muito bem. Vou abrir um negócio. Deus falou comigo. Eu vou com tudo, eu vou com sede ao pote. Eu faço, eu aconteço, eu consigo. E de repente, para você conseguir concluir aquilo, chegar até o final daquilo, você começa a ver que está um perrengue, que o negócio está difícil. Meu Deus, o que eu vou fazer? E no meio do caminho você já começa a achar difícil, achar determinação, encontrar o foco, encontrar aquela vontade que você iniciou. Porque normalmente é assim, queridos, o caminho da vida, lá no meio do caminho das coisas, você começa a ser tomado pelo sentimento de desânimo, de confusão, talvez de apatia, talvez você comece a tratar como se aquilo não tivesse mais valor, e até que eu e você, de repente, não conseguimos mais concluir aquilo que iniciamos. Essa semana a gente visitou a casa do irmão Arno. Ele está ali? Está lá fora, querido. Nós visitamos a casa dele. Deus abençoe. E nós chegamos lá, o paizinho dele, né? Estava lá
senhorzinho, quantos anos, Armin? 75? 75 anos. Ele chegou, saiu do quarto, cumprimentou a gente. E aí eu já comecei a me emocionar, porque meu pai, perdi meu pai tem 5 meses. E aí a gente lembra daquela imagem paterna, né? E a gente sentou, começamos a conversar com ele. E ele começou a contar do ano que ele aceitou a Jesus. 1960 e poucos. 1600 aí é só milagre, né? 1960 e alguma coisa. Quando ele conheceu a Jesus, como foi, e ele começou a contar aquilo assim. Meu Deus, aquilo me emocionou, porque ele contava aquilo com tanto carinho de quando ele conheceu a Jesus. Ele contou aquilo colocando coisas tão específicas da lembrança dele. E eu disse assim no meu coração: meu Deus, é tão bom conhecer a Jesus, é tão lindo conhecer a Jesus, é maravilhoso, o Evangelho é a melhor propaganda que existe, mas é tão difícil terminar com Jesus, é tão difícil concluir a vida com Jesus. E ali eu vi aquele senhor de 75 anos dizendo que ainda ama o Senhor, que ainda ama a obra do Senhor. Aquilo foi maravilhoso para a minha vida. E isso é lindo. Você vê alguém que já tem seus dias longos, cansativos, que passaram, e ela continua com o mesmo amor, com a mesma visão, com o mesmo propósito fixado no seu coração. Isso é lindo, isso é maravilhoso, gente. É muito mais bonito do que ver um jovem iniciando a sua vida com Deus, é ver alguém terminando, completando a carreira, guardou a fé, persistiu, não foi abalado. Aleluia. E se hoje você está aqui com um sentimento de desistência, que isso seja repreendido em nome de Jesus sobre a sua vida, que você consiga concluir a sua carreira, que você consiga terminar bem o que você começou com Jesus. E eu queria ler então 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26, se você puder achar na sua Bíblia, é importante esse texto para essa noite. É um texto que fala sobre o rei Uzias. 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26, do 1 em diante, tá? Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim: todo o povo de Judá clamou Uzias de 16 anos, rei, como sucessor de seu pai Amazias. Depois que seu pai morreu, se reuniu a seus antepassados. Uzias reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Uzias declarou guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate. Ele construiu novas cidades na região de Asdod. Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, nas batalhas contra os árabes de Gur e nas guerras contra os meunitas. Os meunitas lhe pagavam tributo anual, e a sua fama se espalhou até o Egito. Depois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias reconstruiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu fortalezas no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Era um homem que amava a terra
Tinha muitos trabalhadores que cuidavam dos seus campos e vinhedos, tanto nas colinas como nos vales férteis. Uzias tinha um grande exército de guerreiros bem treinados, prontos para a batalha, divididos em tropas. Esse exército havia sido convocado e organizado pelo secretário Jeiel. Estavam sob o comando de Ananias. Versículo 12. As tropas de guerreiros valentes eram comandados por 2.600 chefes de família. O exército era formado por uma elite de 307.500 homens, preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas de atirar pedras. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente, e ele se tornou muito poderoso. Versículo 16. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou